7. Frações contínuas simples. Um número pode ser representado de várias maneiras. Uma fração contínua, também chamada fração continuada, é uma forma importante de representar números reais. Aplicações. Utilizamos frações contínuas para representar os números reais, classificar os números irracionais, bem como algumas de suas aplicações na resolução de problemas que vão de aproximações de números reais por números racionais, resolução de equações diofantinas lineares de duas variáveis, cálculo de raízes numéricas, resolução de equações exponenciais e logarítmicas, resolução de problemas de geometria, construção de engrenagens, análises de eclipses lunares e análises da construção de calendários. Diferentemente das outras representações, as frações contínuas fornecem propriedades que dão origem a métodos diversos. Por exemplo, para resolver equações diofantinas, para fazer aproximações racionais de números racionais, com a certeza de que essas aproximações são as melhores que existem. Frações contínuas simples finitas. Se chama a fração contínua simples finita uma sucessão que se escreve dessa forma que aparece aqui nessa figura, em que A0 é um número inteiro e os demais, aí com o i variando de 1 até n, são estritamente positivos. Tais expressões podem ser denotadas respectivamente por A0, ponto e vírgula, A1, vírgula, A2, vírgula, assim por diante até AN. Tudo isso entre colchetes. Observe que o termo A0 é separado por ponto e vírgula para evidenciar a parte inteira do número representado. Os elementos A0, A1, A2 e assim por diante até AN são números reais positivos chamados de termos ou quocientes parciais da fração contínua. Alfa é o valor da fração contínua e escrevemos alfa é igual, entre colchetes, A0, ponto e vírgula, A1, vírgula, A2, vírgula e assim por diante até AN. Teorema. Qualquer número racional pode ser representado por uma fração contínua simples, finita. Reciprocamente, qualquer fração contínua simples finita representa um número racional. Entre os muitos procedimentos de expressar um número racional, A dividido por B em frações contínuas, o algoritmo de Euclides para calcular o máximo divisor comum de A e B é o melhor deles. Exemplos. Calcule a fração contínua correspondente à fração 79 dividido por 28. Então, aqui eu uso o algoritmo de Euclides. 79 dividido por 28, o quociente 2, né? E resto 23. E assim sucessivamente, até eu ter aqui zero de resto. Quando isso acontecer, eu vou me concentrar aqui nos quocientes. Esses quocientes vão fazer parte da fração contínua, né? Então, eu tenho aqui 79 dividido por 28 é igual a 2 mais, aí vem 1 dividido por, aí esse 1 é esse 1, este 4 é este 4, este 1 é este 1, e este 1 é este 1, e finalmente este 2 é este 2. 2. Dado o número racional menos 18 dividido por 5, encontre a fração contínua associada. Então, menos 18 dividido por 5 é a mesma coisa que menos 4 mais 2 quintos, né? Eu tenho aqui menos 4 vezes 5 dá menos 20, mais 2 dá menos 18, dividido por 5. Então, eu tenho que
Isso é a mesma coisa que menos 4 mais o inverso de 5 meios, que é o 2 quintos aqui. Então, menos 4 mais 1 dividido por 2 mais meio, porque 2 mais meio resulta 5 meios. Logo, menos 18 dividido por 5 é igual, entre colchetes, menos 4, ponto e vírgula, 2,2. A representação de um número racional por uma fração contínua simples e finita não é única. No caso acima, temos que sua expansão é dada por 2 igual a 2 menos 1 mais 1 sobre 1, que é igual a 1 mais 1 sobre 1. Então, 2 é igual a 1 mais 1 sobre 1. Tá? Então, eu substituo aqui no lugar de 2 por 1 mais 1 sobre 1. Então, eu vou ter que menos 18 dividido por 5 é igual, entre colchetes, menos 4, ponto e vírgula, 2,2,1,1. Teorema. Qualquer número racional pode ser representado por uma fração contínua simples finita de apenas duas formas. Uma com um número par de termos e a outra com um número ímpar. Uma com último termo igual a 1 e a outra com esse termo maior do que 1. Número racional representado sob forma de fração contínua. Então, eu tenho aqui a representação para eu transformar em uma fração contínua simples. Eu tenho aqui o primeiro termo, que é o 2, mais 1 sobre... E aqui eu uso esses valores, né? 1, 4, 5 e 3. Tá? Então, eu resolvendo de baixo para cima, ou seja, eu tenho aqui 5 mais 1 terço, é a mesma coisa que 16 terços, que é 3 vezes 5, 15, mais 1, 16, então 16 terços. O inverso de 16 dividido por 3 é 3 dividido por 16. Então, agora eu resolvo aqui. 16 vezes 4, 64, mais 3, 67. Então, eu vou ter que 1 sobre 67 dividido por 16. O inverso de 67 dividido por 16 é 16 dividido por 67. Aí eu faço a mesma coisa. 67 vezes 1, 67, mais 16, 83. 83 por 67. Aí o inverso de 83 por 67 é 67 mais 83. Então, eu tenho aqui 83 vezes 2 mais 67, dá 233. Então, eu tenho que é a mesma coisa que 233 dividido por 83. Frações contínuas simples e infinitas. Os números racionais podem ser expressos através de frações contínuas finitas e vice-versa. Também é possível representar os números racionais por meio de frações contínuas, mas neste caso a expansão não para e a sequência de quocientes parciais tem infinitos termos. Uma fração contínua simples infinita é uma expressão dessa forma, de acordo com o que está aqui na figura, em que a sequência AN igual a 1, a 2 e assim por diante até a n e depois infinitamente. Tem infinitos termos. Dessa forma, todo número irracional é uma fração contínua de infinitos termos. O modo como se obtém as frações reduzidas é o mesmo tanto para uma fração contínua finita quanto para uma fração contínua infinita. Teorema. Qualquer fração contínua simples infinita representa um número irracional. Reciprocamente, qualquer número irracional x pode ser representado de forma única por uma fração contínua simples infinita. Exemplos. Expandir o número irracional raiz quadrada de 2 na forma de uma fração contínua simples infinita. Raiz quadrada de 2 é 1,4142 e assim por diante. Então, raiz de 2 está entre 1 e 2. Raiz de 2 é maior que 1 e menor que 2. Logo, A1 é igual a 1.
Vou pegar essa parte aqui, ó, raiz quadrada de 2 menor do que 2, e vou acrescentar menos 1 de cada lado. Então eu vou ter raiz quadrada de 2 menos 1 é menor que 2 menos 1, 1. Então, se raiz quadrada de 2 menos 1 é menor do que 1, o inverso de raiz quadrada de 2 menos 1 tem que ser maior do que 1. Racionalizando o denominador, nós temos 1 dividido por raiz quadrada de 2 menos 1, eu multiplico o numerador e denominador por raiz quadrada de 2 mais 1. Aí eu chego nesse resultado. Raiz quadrada de 2 mais 1. Então eu vou ter aqui 1 dividido por raiz quadrada de 2 menos 1 igual a raiz quadrada de 2 mais 1. Logo, raiz quadrada de 2 menos 1 é o inverso. É 1 sobre raiz quadrada de 2 mais 1. Tá? Então eu tenho aqui essa expressão. Eu vou adicionar 2 dos dois lados da equação. Então eu vou ficar com raiz quadrada de 2 menos 1 mais 2 é raiz quadrada de 2 mais 1. E desse outro lado vai ficar 2 mais 1 dividido por raiz quadrada de 2 mais 1. Então aqui eu repito a expressão. Perceba que a expressão raiz quadrada de 2 mais 1 aparece dos dois lados da igualdade, aqui e aqui. Podemos então substituir raiz quadrada de 2 mais 1 por 2 mais 1 sobre raiz quadrada de 2 mais 1, do lado direito da igualdade, obtendo, ou seja, nós vamos substituir isso aqui por isso aqui. Nós vamos obter essa expressão. Fazendo novamente, substituindo raiz quadrada de 2 mais 1 aqui por isso, nós vamos ter isso. Seguindo infinitamente esse processo, teremos essa fração contínua. Tá? Então aqui, como eu quero saber o valor de raiz quadrada de 2, eu passo 1 para o outro lado. Então 2 menos 1, 1. Então eu vou ter que raiz quadrada de 2 é igual a 1 mais tudo isso aqui. Tá? Então, a representação seria raiz quadrada de 2 é igual a parte inteira, que é 1, ponto e vírgula, 2, 2, 2, 2, né? 2,2 e assim por diante. Ou então, como é uma dízima, né? Aqui vai se repetir, como se fosse aqui uma dízima, infinitamente. Então eu posso representar por isso. Colchetes, 1, ponto e vírgula, 2 com uma barra horizontal em cima do 2. Exemplos de frações contínuas de números irracionais. Então, abaixo nós temos alguns exemplos de frações contínuas de números irracionais. Essas daqui, que são bastante usadas. Alguns padrões simples da expansão de raiz quadrada de D. Abaixo, tabela com padrões simples que podem facilitar o processo de representação de raiz quadrada de D, sendo D um número natural maior do que 1, por frações contínuas simples. Então, essas daqui, esses são os padrões. Então, de acordo com o valor de K, também tem que ser um número natural maior do que 1, substituindo, eu vou encontrar aqui várias raízes quadradas, representação da fração contínua de várias raízes quadradas. Por exemplo, para K igual a 3, eu substituo o valor de K por 3, encontro o valor da raiz quadrada de 10, de 11, 12, 8, 15 e raiz quadrada de 6. Então eu encontro aqui a representação em forma de fração contínua.